Eu quero começar a falar sobre algo que eu tenho visto muita gente nos últimos dias falando em vários fóruns diferentes, falando em lives, falando em textos, muita gente falando. E a pergunta de sempre, na hora que coisas imprevisíveis e aparentemente incontroláveis acontecem com a gente, é aquela pergunta de por que Deus? Onde está Deus? Seria Deus mau? Seria Deus conivente? Ou Deus não está nem aí para coisa alguma dessa natureza? Enfim, perguntas diversas que eu, por exemplo, já ouço há muitos anos, todas as vezes que uma pessoa jovem morre, que um ser humano muito útil morre, perece, ou todas as vezes que um avião cheio de jogadores jovens cai, todas as vezes que um tsunami sem explicação aparente, sempre tem alguma explicação, mas aos sentidos da ignorância popular, chega brutal e devora ilhas e promove catástrofes, ou quando os tufões derrubam e levam as casas, e os alagamentos afogam as famílias, e os fogos destroem montes e natureza, as pessoas me perguntam onde está Deus. Elas não me perguntam onde está Deus quando há derrubadas de milhões de árvores da Amazônia, elas não me perguntam nada. Elas não me perguntam nada quando um líder ou um governante começa a fazer as coisas mais loucas deste mundo. Elas também não me perguntam onde está Deus. Mas tudo que diz respeito à dor humana inesperada, ao susto, à perplexidade, ou ao enfrentamento de alguma coisa que chegue com meios e com força muito maior do que aquela do nosso enfrentamento ou da nossa mais boba tentativa de resistência, todas as vezes que isso acontece, vem a história de onde está Deus. Aí eu tenho visto pessoas falarem, alguns assim, falarem de maneira completamente infantil. Olhe, Deus não é assim, Deus é legal, Deus é bom, eu não creria num Deus que fosse assim. Agora, para eu ajudar você a crer, a ajudar você a melhorar nessa sua angústia de impotência, é preciso que você pare com a ideia que você tem de que Deus é poderoso do jeito que você imagina que Ele é poderoso. Deus tem suas limitações. Aí vem essa coisa toda, não é? Que eu já estou ouvindo desde garotinho. E é a grande questão colocada por Baudelaire, do ponto de vista filosófico. Baudelaire disse, pois se há um Deus, ele não é todo-poderoso, e se ele é todo-poderoso, então ele não é Deus, não é todo bom. Porque se ele é todo-poderoso, ele não tem a bondade suficiente para exercer o poder dele em favor dos seres humanos. E se ele é todo bom, ele não é todo-poderoso, porque não tem todo o poder para realizar tudo aquilo que a sua bondade desejaria fazer. Essa é uma questão de alguns séculos, já esteve na moda, já saiu da moda. No meu livro O Enigma da Graça,
que você acha aí no meu portal, na loja do portal, você vai encontrar o livro Enigma da Graça. E o Enigma da Graça trata, entre vários assuntos, dessa questão de Baudelaire, porque se há um Deus, não é todo-poderoso, porque sendo todo-poderoso, não é todo bom para poder exercer toda a sua bondade. Se for todo bom, não é todo poderoso, porque tendo toda a bondade não teve todo o poder para realizá-la. É mais ou menos aí, nessa angustiazinha, que as pessoas vão ficando e não sabem como sair daí. E, meu Deus, e é interessante, eu teria 100 coisas a dizer sobre essa questão, mas o interessante é que ela só se volta para os humanos, não é? Parece que o Deus que existe, o Deus que é, só se interessa pelos humanos, o que mostra que essa filosofia nasce de um olhar completamente particularizado e egoísta. Você não vê a mesma dor quando se trata de uma mortandade de golfinhos. Você não vê a mesma dor quando se trata de uma quantidade enorme de milhares de aves que morreram num determinado lugar por alguma epidemia que atingiu a espécie delas. Só acha curioso e quer saber dos estudos, mas não gera essa mesma dor. Não gera a mesma dor quando as águas vão subindo e vão subindo por causa do aquecimento global e da ação do homem. Mas você não vê ninguém fazendo essa pergunta. Não vê. Agora, quando se trata da espécie humana, a filosofia é sempre totalmente egoísta. Você não vê filosofia sendo escrita no estilo A Peste de Camus, porque jacarés estão comendo muitos peixes, ou porque sucuris da Flórida estão quebrando alligators. Você não vê isso virar um problema filosófico. Quando essa brutalidade animal se manifesta, se ela não tanger o homem, não passar pelo homem, não tocar do homem, ela não tem nenhuma importância para nós. Mostrando que se trata de uma filosofia do meu ego, uma filosofia do eu, centro do universo. Continua a ser uma demonstração de que é uma filosofia egocêntrica, homocêntrica. A catástrofe universal só tem alguma coisa de interessante se for uma ameaça a nós, ou se trouxer devastação a nós. Por isso eu não tenho nem tempo para esse suposto filosofar, um filosofar que só inclui a dor humana, o sofrimento humano, a perplexidade humana, o desespero humano, a impotência humana. Não é uma filosofia, é uma autovitimização elaborada, é só isso. Essas filosofias todas, que só são produzidas a partir do homem, não me impressionam em nada, porque elas não têm nenhum olhar universal. Aliás, se elas tivessem algum olhar universal, elas não se constituiriam como filosofias do jeito que elas se constituem. Elas são fimoses filosóficas, elas só têm a ver com o homem. Elas são apendicites filosóficas, elas só têm a ver com o homem. Elas são, de fato, angústias existenciais que só acontecem se o homem for o protagonista da aflição desesperada
Então eu não respeito absolutamente nada que não tenha como resposta filosófica a dor apenas a lágrima. Como Jesus, a maior expressão filosófica de Jesus sobre a dor humana foi a lágrima diante da tumba de Lázaro. Jesus chorou. Essa é a grande resposta filosófica à dor humana. É o choro que provoca a ação. É o choro que provoca a ação. É a solidariedade que produz movimento na direção do sofrido. Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos atados com ataduras, e Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Eu só respeito filosofias que fazem gemer, chorar de solidariedade e fraternidade. Eu só respeito as filosofias silenciosas. Eu só respeito as filosofias da presença. Eu só respeito as filosofias da reverência ante o inexplicável. Eu só respeito as filosofias do consolo, do afeto, do agasalho, do cobrir, do dar de comer, do dar de beber, do dar de vestir, do socorrer. Essas são as filosofias que eu respeito. São as filosofias que colocam o filósofo em movimento, que põem o pensador em ação. Eu não respeito as filosofias da divagação, nem um pouco respeito as filosofias das conjecturas, dessa viagem que fica querendo ir para algum outro filosófico, para algum ambiente metafísico, para decidir, do ponto de vista do suposto esforço mental elevadíssimo, o que Deus pensou quando Deus fez o que Deus fez. Patetas. Desculpem, patetas. Eu não vejo Jesus fazer assim. Jesus é a minha chave hermenêutica filosófica também. Ele é a minha chave hermenêutica, a minha chave interpretativa para entender tudo. É a minha pedra filosofal para abrir todos os portais. Como diz Paulo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E como é que Jesus trata as questões filosóficas? Como ele trata? Você não vê uma reflexão de Jesus acerca dos inocentes que foram mortos logo depois do tempo que ele passou em Belém, se refugiou no Egito. Você não vê um salmo de Maria, um salmo de Jesus. Já pensaram um salmo de Jesus sobre os inocentes que morreram quando eu escapei de Belém? Aquele salmo culposo, aquela filosofia de uma solidariedade angustiosa. Foi por mim que eles morreram, foi por mim que eles sofreram, foi por mim que eles foram imolados. Nunca mais terei a paz a não ser a paz de proteger as criancinhas. Dedico a minha vida a essa causa. Você não vê nada disso. É um silêncio enorme. Como você não vê filosofia de Jesus quando ele voltou do exílio. Não há uma fala de Maria de José ou posteriormente de Jesus sobre o crepúsculo do exílio, cheio de autopiedade. Não há. Não há.
Você olha Jesus e ele, quando salva alguém, vem uma pergunta. E a pergunta é: por que o que tu fizeste salvando esta pessoa, tu não fizeste salvando todas as pessoas que estão sofrendo do mesmo mal? Você lembra qual foi a resposta de Jesus? Quem conhece o Evangelho lembra. Jesus disse: ou não lembrais que nos dias do profeta Elias havia muitas viúvas em Israel, mas se ele foi enviado a fazer o bem apenas a uma viúva que morava fora das fronteiras de Israel, em Serepta. Ou não ouvistes o que aconteceu nos dias do profeta Eliseu? Havia muitas outras pessoas sofrendo de males idênticos, mas ele foi fazer o bem a uma sunamita que vivia fora dos termos e que não fazia parte da raça religiosa monoteísta, que deveria ser supostamente a privilegiada pela filosofia teológica dos judeus que o perquiriam. Não. Para Jesus não há essa questão metafísica de por que a serpente estava no jardim. Não há essa questão de há quanto tempo o mal existe. Não. Não há a questão de por que o mal existiu, ele nasceu de que choque antitético. Não. Para Jesus não há nenhuma questão sobre a sobrevivência humana ou sobre a morte humana. Nenhuma. Ele trata tudo isso como parte de um processo natural. As pessoas nascem. As pessoas também podem nascer com deficiência, como o cego de nascença. Aquele curou e antes ouviu a pergunta: quem pecou? Que era uma pergunta teológico-filosófica. Ele ou seus pais para que nascesse cego? E Jesus deu uma resposta que encurrala a filosofia, encurrala a religião, encurrala a reencarnação, encurrala todas as variáveis de resposta. Nem ele pecou. Nem ele pecou agora, quando nasceu assim, pecou no ventre como feto. Nem ele pecou supostamente numa vida anterior, vidas passadas, ou estivesse aqui cumprindo um karma de cegueira de nascença. Nem tampouco os seus pais. Os pais dele já tinham pecado muito na vida, mas não era nenhum pecado que tinha feito aquele moço nascer cego de nascença. Nem nesta vida e nem em uma outra suposta vida anterior. Não. Ele nasceu assim para que ele seja uma manifestação da glória da superação, da glória de Deus habitando num homem, fazendo com que os impossíveis dos homens se tornem possíveis para Deus, com superações inacreditáveis. Vocês só terão de mim essa resposta depois abrir os olhos ao cego de nascença. Não filosofou antes, nem durante e nem depois. Só ajudou o homem a ver. Ensinou a enxergar, mesmo que o homem tivesse continuado cego. Nunca mais deixaria de ver. E não teria nenhuma crise de natureza filosófica sobre o bem e o mal. Você também já notou que as crises filosóficas sobre o bem e o mal só se acirram, só se avultam quando alguma pessoa da família da gente é atingida? Aí a gente precisa de uma explicação filosófica. Jesus, eu vou ler um texto para nós aqui em Lucas 13, porque o nosso tempo está passando. Aí diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios
que os mesmos realizavam lá na Galiléia. Para agradar as autoridades judaico-religiosas, Pilatos mandou matar aqueles homens e misturar o sangue dele com os sangues dos seus sacrifícios. Por quê? Porque, de acordo com a religião judaica, somente no templo de Jerusalém é que se poderia oferecer sacrifícios. Como esses aqui fizeram isso na Galiléia, Pilatos, para agradar, para barganhar, para atender à demanda dos pastores judeus, fariseus, saduceus e de todas as naturezas, mandou matar esses homens. E aí trouxeram isso como uma questão filosófica para Jesus. E Jesus disse, olha, todo perigo realizado em lugar perigoso pode implicar em morte. Aonde existe política, existe injustiça. Não tem que haver pergunta filosófica onde existem políticos. Políticos não estão buscando o sentido da vida, eles estão procurando o sentido e o amelhamento do seu próprio poder. Não há filosofia, só a descrição narrativa da perversidade de Maquiavel. Aí vem uma segunda pergunta. Ele, porém, depois de ter dito, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, porque a filosofia pretende dar uma explicação para o amontoamento do mal, para a condição do mal, para o merecimento do mal, ou para o absurdo do mal. Então Jesus diz, não entrem em estado de comparação por terem padecido eles essas coisas. Isso não conta nada sobre a filosofia última e final da vida. Esses episódios não trazem revelação do significado espiritual, do que faz sentido quando você tem um olhar de significação e interpretação espiritual na vida. Não eram mais pecadores, eu vou-lo afirmo. Se, porém, todos vocês não se arrependerem, tanto faz como tanto fez, todos igualmente perecereis. Aí, Jesus prossegue e evoca uma notícia que está sendo trazida a ele o tempo todo. Ou cuidais, ou pensais, que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e matou a todos eles, eram mais pecadores do que todos os habitantes de Jerusalém? Só porque eles foram sepultados vivos pelo desabamento da Torre de Siloé, que era um lugar magnífico lá em Jerusalém naqueles dias, onde desde a antiguidade príncipes adoravam fazer banquetes naquela torre por causa das piscinas que ela também tinha, do que ela favorecia como cenário. Vocês estão pensando que os 18 sobre os quais ela desabou e os matou eram mais culpados do que os outros habitantes de Jerusalém que não saíam de casa a não ser para a sinagoga e voltavam? Não eram. Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, se não mudardes de mente, todos igualmente perecereis, porque o que importa nessa vida não é o modo trágico, cenograficamente horroroso, como as pessoas morrem de uma calamidade ou de outra. O que importa na vida, segundo Jesus, não é o modo de morrer. A única filosofia de Jesus tem a ver com o modo de viver. Jesus não filosofa
não mergulha nas metafísicas do além, anterior à existência. A única resposta que se dá à questão metafísica é que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da criação de toda a criação, portanto, antes de haver a criação, o Cordeiro já era o sacrifício de pacificação por todos os absurdos inexplicáveis da existência. A resposta filosófica ao absurdo é o Cordeiro imolado, é a cruz invisível antes da criação de qualquer Big Bang e de qualquer universo. Não, a filosofia de Jesus não faz perguntas, Jesus pratica a filosofia da resposta. Tem alguém com vós entre vocês com fome? Não discutam a injustiça universal. Discutam só enquanto vocês dão pão. Tem alguém entre vós com sede? Não discutam a razão pelo qual a água está faltando. Deem de beber, enquanto vocês pensam numa solução prática para que a água cheia chegue, não para encontrar culpados e nem a razão espiritual de haver gente má. A resposta à maldade humana é o bem de quem enxerga. A filosofia de Jesus é resposta de compaixão à necessidade humana. Qualquer filosofia sobre a dor humana que não ergue as suas mãos para molhar a boca seca, para botar uma papinha naquele que morre de fome, qualquer filosofia que não contribui com aqueles que estão no fronte ajudando os necessitados, é apenas diletantismo filosófico masturbatório, inconsequente, improdutivo e patético. É isso que Jesus ensina. E se você me dissesse honestamente que todos os meus filhos e netos morreram nessa pandemia e eu fiquei só, pode ter certeza de uma coisa, eu ia ter a dor mais avassaladora que eu, como ser humano, conseguiria sentir, experimentar e provar. Eu não sei nem se o meu coração aguentaria. Todo velho, cheio de estentes e obstruções, eu não sei o que ele aguentaria. Mas só sei o seguinte: se você ouvisse dizer que eu morrera por causa disso, eu não teria morrido por nenhuma questão filosófica. Eu não tenho perguntas a fazer. Eu sou um homem do apocalipse e da escatologia realizada. Qual é a minha escatologia realizada? A minha escatologia realizada sobre o sofrimento humano é a cruz de Cristo. A cruz. A cruz onde ele gemeu, sofreu, foi objeto de toda injustiça, de toda maldade, de toda perversidade, de toda tortura, de toda loucura, de toda deliberação perversa, praticada em nome de Deus, em nome da ortodoxia, em nome do dogma, em nome de verdades produzidas no laboratório da teologia, que nada tem a ver com o significado de coisa alguma. E Jesus só fez uma pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? E não esperou resposta, você viu? Não esperou resposta. Eli, Eli, lema sabachthani. Citou o Salmo 22, a pergunta do Salmo 22, e o que veio a seguir?
Qual foi a filosofia de Jesus depois do Deus meu, por que me desamparaste? Qual foi? A filosofia dele é a sequência de tudo. Tenho sede. Aí deram para ele vinagre e ele escolheu não beber porque não era água e porque eventualmente fosse apenas uma tentativa de dar uma amortecida na dor. E ele disse, não, eu vou viver essa dor de olho aberto. Qual foi a resposta filosófica dele para o Deus meu, por que me desamparaste? Foi dizer, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Foi dizer, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Qual foi a resposta filosófica de Jesus ao Deus meu, por que me desamparaste? Qual foi? Foi ouvir a conversa de dois malfeitores ao lado dele e, sem julgar aquele que o condenava, que o molestava e que dele blasfemava, satisfeito exclusivamente com a confissão do malfeitor arrependido, apenas como resposta ao Deus meu, por que me desamparaste, ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Qual foi a resposta de Jesus ao Deus meu, por que me desamparaste? Foi gritar, está pago, está consumado, está feito, está tudo explicado. Qual foi a resposta de Jesus ao Deus meu, por que me desamparaste? Se não dizer, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A cruz começa com uma pergunta e vai respondendo a filosofia dessa questão com ações, amor, perdão, cuidado, providência de todos os níveis e termina com Deus meu, por que me desamparaste? Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Essa é a filosofia do Evangelho. O resto, gente, é patetice. Nenhum de nós sonda a mente do Senhor, nenhum de nós conhece os fenômenos do livre-arbítrio fenomenológico da natureza. A maioria de nós nem entende, por exemplo, que esse coronavírus é produto de nós mesmos. Ele só é possível depois que determinadas condições humanas se estabeleceram na Terra. Nossa hiperurbanidade, as nossas megalópolis, os nossos antibióticos, as novas cepas todo ano de vírus que a gente vai arranjando para eles vacina e eles vão se fortalecendo, eles vão ficando com musculatura para o ataque que vem depois, e esse aqui está longe de ser aquele que realmente matará, apesar de todas as nossas tecnologias. Jesus disse, naquele tempo, antes que o Filho do Homem venha, haverá muitas pestes. O Apocalipse, então, é de peste em peste que ele vai crescendo, até chegar a fenômenos insuportáveis, não para um pedacinho da humanidade, mas o Apocalipse cresce aumentando o alcance das calamidades até que elas se tornam absolutamente globais e universais, o que ainda está longe de acontecer. Senhor Jesus, eu quero te pedir que a construção singela desse pensamento, que não é um pensamento filosófico, é uma narrativa de como tu tratas a dor, o mal, o casuísmo, os fenômenos, as quedas físicas, as calamidades,
os caprichos políticos, as loucuras dos Pilatos, atendendo às demandas de religiosos assassinos. Ajuda-nos a entender para que nós não nos escandalizemos com nada. Quem aprende como tu tratas a questão do bem e do mal, não se escandaliza com nenhuma perversidade, nem local e nem universal, não fica perplexo com nenhuma incompreensão, apenas confia e sabe que o Senhor é o nosso Deus na saúde e na peste, que o Senhor é o nosso Deus nos dias de praia cheia, e o Senhor é o nosso Deus no silêncio das nossas casas, na reclusão dos nossos quartos. Ajuda-nos a sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém.